Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Quero ler dois versos com os irmãos, versos 13 e 14. Efésios, capítulo de número 1. Isso. Verso 13 e 14. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui, oremos pedindo para que o Senhor nos ilumine o texto, nos dê discernimento, e que pelo Teu Espírito Ele aplique aos nossos corações a verdade desse texto. Meus irmãos que têm acompanhado a exposição então dessa carta, estamos aqui naquele que, se não me engano, é o quinto sermão no capítulo 1, onde nós temos olhado a obra, a ação soberana de Deus na salvação da igreja. No versos de 3 a 6, nós vimos a ação soberana do Pai na salvação da igreja. Nós vimos que o Pai é quem elege, palavras do apóstolo Paulo, é o Pai quem separa cada um dos seus filhos para viverem diante dele, para serem aceitos como filhos dele. E do verso 7 até o verso 12, que nós vimos na última exposição em Efésios, vimos que é a obra ou a graça do Filho de Deus na salvação da igreja. Essa graça, essa obra de Cristo que glorifica o Pai, salvando cada um daqueles que o Pai predeterminou, que o Pai elegeu desde antes da fundação do mundo, conforme o apóstolo Paulo nos mostra aqui. É essa graça que nos redime, que paga o preço pelos nossos erros, que paga a dívida construída por nós mesmos para que o mérito seja todo dele. Por isso é graça. E hoje, no texto em que nós vemos, estamos diante da obra do Espírito Santo na salvação da igreja. Eu disse que dos versos 3 até o 15, até o 14, nós temos a ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo salvando a igreja. Há uma obra conjunta dos três. Como se nós pudéssemos dizer que na eternidade Deus planeja a sua igreja. Na história, Cristo redime a sua igreja. E ao longo da história, até hoje, o Espírito Santo aplica no coração de cada um daqueles que antes da fundação do mundo foram previstos, foram planejados e predeterminados pelo Senhor, pelo Deus Pai. O Espírito Santo aplica no coração de cada um deles essa verdade gloriosa. E hoje nós temos acesso, ou nós veremos, à segurança do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Nos dá a segurança quanto ao pertencimento a Deus. Um primeiro destaque que eu faço nesse texto com os irmãos sobre a obra do Espírito Santo é que a obra do Espírito de Deus é cristocêntrica. Aponta para Cristo. Cristo é para quem o Espírito aponta, para quem o Espírito almeja com que os nossos corações se apeguem, o Filho de Deus. A obra do Espírito é cristocêntrica. E de onde nós tiramos isso? O verso 13, Paulo vai iniciar assim: em quem também vós. A melhor forma de nós rearranjarmos a tradução desse verso 13 para melhor entendimento seria: em quem também vocês, tendo crido nele, depois que ouviram o Evangelho, foram selados pelo Espírito.
E quem é esse quem? Paulo, no contexto imediato, ele vem tratando de Cristo Jesus. Versos 11 e 12, ele vai nos dizer que a igreja, ele vai dizer, fomos predestinados por aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E no verso 12 ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E no verso 13 ele dá andamento, em quem também vós. A partir do verso 13, Paulo inclui os efésios como membros desses que foram eleitos antes da fundação do mundo, dando aos efésios a segurança que só é possível por meio da fé em Cristo Jesus, a garantia, a certeza que só é possível por meio da confiança em Cristo Jesus. Por isso que ele parte do verso 12 dizendo, nós esperamos de antemão em Cristo Jesus, e vocês também, depois que creram, foram selados pelo Espírito. E por que eu faço a seguinte afirmação? A obra do Espírito Santo é cristocêntrica, aponta para Jesus. Nós podemos entender isso, porque Paulo nos leva à certeza que só se pode ter, uma vez que temos todo o nosso entendimento, todas as nossas afeições, emoções, intelecto, apegados a Jesus Cristo, por meio da fé, somente depois que recebemos Cristo, por meio da fé. Antes da fé é impossível essa segurança. E eu afirmo aqui que a obra de Cristo, do Espírito, ela é cristocêntrica, porque essa é uma obra dele. A fé a qual nós depositamos confiança em Cristo, é uma obra do Espírito Santo. Você pode correr teus olhos comigo para 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios no capítulo 2, veja comigo os versos 12 a 14. Primeira Coríntios, no capítulo 2, corra teus olhos aí para o verso 12. O apóstolo Paulo diz assim, o mesmo Paulo vai dizer, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito que recebemos, o Espírito através do qual nós nos seguramos em Deus, nos asseguramos na promessa de Deus, vem de Deus. E qual é? E para que ele vem? Paulo continua o verso 12 dizendo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse discernimento do Evangelho, essa confiança na obra gratuita contida no Evangelho, a obra de Cristo Jesus, que nos alcança gratuitamente, está presente no Evangelho, só é possível conhecer mediante a obra do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, o Espírito que recebemos vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. No verso 13 ele diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo parte do ponto de que está falando com homens espirituais, e só há uma possibilidade de você se tornar espiritual, mediante ao agir soberano do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá novo nascimento, é o Espírito Santo que te leva à compreensão da obra que nos alcança de forma gratuita de Jesus Cristo. Por isso que eu afirmei que a obra do Espírito, ela é cristocêntrica. O objetivo do Espírito Santo é apontar para Cristo.
É Ele quem concede a fé que precisamos para depositar a nossa confiança, nos apegarmos com toda a força do nosso ser em Cristo Jesus. O papel do Espírito é apontar para Ele. O Espírito Santo não realiza uma obra visando apontar para Ele mesmo. O objetivo principal de toda ação do Espírito, e em especial a qual nós estamos lidando aqui, é fazer com que a igreja se renda a Jesus Cristo. Por isso que é cristocêntrica essa obra. Isso está em íntima relação com a vontade do Pai. A vontade de Deus é que a sua igreja seja voltada, dependente e entregue ao senhorio de Jesus Cristo. Volta comigo para Efésios e vai estando atento na leitura dos textos aí, porque nós vamos correr bastante os nossos olhos na Escritura. O Espírito concede a fé que precisamos para depositar confiança em Jesus Cristo. É para Ele que o Espírito vai apontar. Outra coisa que dá para se destacar aqui é que essa é justamente a vontade do Pai. No verso 9 e 10 do capítulo 1 de Efésios, nós vimos que a graça de Cristo é que nos desvenda o mistério da vontade de Deus. E qual é essa vontade do Deus Pai? Que o mundo seja cristocêntrico. Veja o verso 10 do capítulo 1 de Efésios. De fazer convergir nele, essa é a vontade do Pai, de fazer convergir nele, no Filho, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Alguma vez você teve curiosidade para conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Alguma vez você já saiu da sua cama logo pela manhã, orando a Deus e questionando da seguinte forma: Senhor, eu gostaria de saber a tua vontade para mim hoje? Com esse texto de Paulo, eu afirmo para você, com toda a clareza da Escritura, a vontade de Deus é que a sua vida seja cristocêntrica. Deus deseja convergir nele, no Filho, todas as coisas, inclusive a sua vida. Nós vemos essas palavras de Paulo, que o Deus Pai planeja a sua igreja de uma forma que o Filho seja exaltado. Cristo é exaltado na igreja do Senhor. Nós vemos que o Deus Espírito Santo vai trabalhar em favor da sua igreja de uma forma que o Filho seja exaltado, tirando a cegueira de cada um daqueles em quem Deus demonstra seu amor incondicional para que eles amem a Cristo. A obra do Espírito é cristocêntrica, é apontar para Jesus, é para Ele. O Espírito Santo nos faz, dentro da sua ação, como obra principal de apontar para Jesus Cristo, é quem nos faz lembrar das palavras de Cristo. Fica ligado aqui. Dizer que o Espírito Santo age com o objetivo de que Cristo seja o centro da vida da igreja, nos faz pensar nas palavras de Cristo em João capítulo 14, quando Jesus vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, nós não demonstramos amor para Jesus Cristo quando nós fazemos canções para Ele. Nós não demonstramos o nosso amor por Jesus Cristo quando nós fazemos poesia, quando nós oramos, quando nós frequentamos culto. Tudo isso é apenas uma superfície de algo que Cristo nos dá para demonstrar o nosso amor por Ele, que é a obediência. Ele vai dizer que se você tem os meus mandamentos e os guarda, se apega a Ele, se a voz de Cristo, se o mandamento de Cristo faz sentido para nós, nós demonstramos que amamos. Mas no mesmo capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: isso vos digo, estando ainda convosco. Mas o Consolador, falando do Espírito Santo, que Deus enviará em meu nome, vos fará lembrar das minhas palavras, ou de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, esteja atento com isso aqui. Eu disse que o texto de Paulo tem por objetivo nos mostrar o que o Espírito Santo faz na igreja.
E eu afirmo com essa palavra, com as palavras de Cristo, com esse texto de Paulo, que o objetivo principal do Espírito é te apontar para Jesus. Primeiro, te levar a crer nele, por meio do novo nascimento, tirando a cegueira dos teus olhos. Só assim você será capaz de crer. Segundo, te fazer lembrar daquilo que ele já disse. Portanto, a ação do Espírito Santo na igreja não ocorre quando você ouve algo do tipo: o Espírito me revelou algo novo. O Espírito Santo falou comigo. Algo cuja Escritura não apresenta. Esse não é o papel dele. Paulo nos mostra aqui que a ação do Espírito Santo em ensinar a igreja, ela tem um único veículo. E esse veículo é a palavra de Cristo. Nada que o indivíduo se levante para apontar como voz proveniente do Espírito Santo e não convirja e não tenha Cristo como a declaração máxima, ou que não sejam as palavras de Cristo, não há garantias de que veio do Espírito Santo. A Escritura nos mostra que Jesus é a revelação plena da vontade de Deus, a expressão exata do ser de Deus. O papel do Espírito, entenda uma coisa, não é te dar nada novo. Uma primeira coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo não vai falar fora da Escritura. Porque Jesus diz em João capítulo 14, para você anotar a referência e não achar que está nas minhas palavras, versos 25 e 26: Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Portanto, se alguém chegar para você, disser que está trazendo um recado da parte do Espírito Santo, e você encontrar aquilo que esse indivíduo diz nas palavras de Cristo, creia, o Senhor está falando contigo. Caso contrário, querido, não há garantias alguma. Paulo nos mostra que a obra do Espírito Santo está relacionada a Cristo Jesus. É nos apontar para Ele, é nos ensinar o que Ele disse, é nos fazer lembrar cada uma de suas palavras. A obra do Espírito é cristocêntrica. Se tratando, mais um destaque que eu faço, do agir do Espírito na igreja, na vida desses que foram escolhidos, predestinados, segundo o apóstolo Paulo, redimidos pelo Filho de Deus. A obra do Espírito é te fazer se encantar com Jesus. Se você hoje enxerga a beleza de Cristo, se você hoje é capaz de ouvir a Escritura e se apaixonar com a voz do autor, que é Cristo Jesus, entenda uma coisa: você já foi alvo do agir do Espírito Santo. Corre teus olhos para o capítulo 3 aí de Efésios. Duas páginas para frente, no capítulo 3 de Efésios, olha o verso 14, o que Paulo diz. Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo novamente vai orar em favor dos cristãos de Éfeso. Verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo ora para que a igreja experimente fortalecimento de Deus, e isso só é possível por meio do agir do Espírito Santo. É o agir do Espírito, do Espírito de Deus, no Espírito do homem, que promove fortalecimento. Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração. O Espírito Santo habitando no coração do crente é Cristo habitando no coração do crente. E ele continua dizendo: pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse arraigados aqui é estar enraizados, fundamentado,
alicerçado. É obra do Espírito Santo fazer com que nós nos apeguemos ao amor de Cristo Jesus, com que nós compreendamos o amor de Cristo Jesus, de uma forma que isso nos transforme em total, nos movimente em total consagração, dedicação e entrega. Dizer que nós estamos enraizados é dizer que não importa a circunstância. Apontar para um crente que foi alvo da obra do Espírito Santo é apontar para alguém que, independente das dores da vida, independente das circunstâncias em que ela se apresenta, independente das adversidades, ele jamais arreda o pé do lugar de adoração. Ele jamais se desliga, porque ele está enraizado e fundamentado, construindo a sua vida sobre a rocha que é Cristo. E isso é obra do Espírito Santo. Portanto, irmão, evidência de que o Espírito Santo está agindo na vida do crente é que você confia no amor de Cristo. O amor de Cristo é algo tão belo, tão sublime e tão perfeito que com a nossa visão humana e natural somos incapazes de compreendê-lo. Nós fomos projetados por Deus, criados por Deus para sermos atraídos por aquilo que é belo, e Cristo é belo. Mas o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos retirou prazer em Deus. A maior evidência, irmãos, que você e eu somos pecadores, é que nós precisamos de qualquer outra coisa para satisfazer os nossos desejos, e não é Cristo Jesus. Quer uma evidência de que você é pecador? Só Cristo não é suficiente para satisfazer o teu coração. Uma evidência de que você é pecador é que amar a Cristo não é suficiente para nós. Nós precisamos de Cristo mais alguma coisa. Precisamos de Cristo e um casamento perfeito. Precisamos de Cristo e uma promoção no trabalho. Precisamos de Cristo e um relacionamento sem crise. Precisamos de Cristo e a cura de uma enfermidade. Essa é uma evidência da insuficiência da nossa natureza em amar a Jesus. Portanto, o que Paulo nos mostra aqui é que se você está apegado ao amor de Cristo e se contenta com Ele a ponto de louvá-lo, mesmo no meio da dor, é porque você foi alvo do agir do Espírito Santo. Porque Ele te molda e te fundamenta no amor de Cristo Jesus. Por isso que no verso 19 do capítulo 3, Paulo diz: e conhecer o amor de Cristo. Ninguém conhece o amor de Cristo porque foi inteligente demais para compreender a Escritura. Nós só conhecemos o amor de Cristo porque fomos alvos do agir do Espírito Santo que aponta para Ele. Uma segunda coisa que eu destaco aqui no contexto de Paulo, então primeiro, a obra de Cristo Jesus, do Espírito Santo, ela é cristocêntrica, ela visa te apontar para Cristo, te leva a crer nele, te leva a confiar nele, a se apegar a Ele como suficiente Senhor da tua vida. O Espírito Santo faz isso. Segundo, há uma íntima relação entre a obra do Espírito e o Evangelho de Cristo. No verso 13 do capítulo 1, Paulo vai dizendo assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Há uma íntima relação entre o agir, a obra do Espírito e o Evangelho. Paulo diz que eles creram depois que ouviram. Eu disse primeiro, a obra do Espírito Santo ela é cristocêntrica porque Jesus é o alvo. Segundo, há uma íntima relação entre a obra do Espírito e o Evangelho de Cristo Jesus. Não há possibilidades, guarda isso, amado irmão, amada irmã, não há possibilidade de salvação para os homens, à parte do Evangelho.
Esquece. Paulo nos diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Eles creram em Cristo Jesus depois que ouviram sobre Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai chamar o evangelho de a palavra da verdade. Não há verdade absoluta fora do evangelho. Cristo se apresenta em João 14,6 como o único caminho, a verdade e a vida. Anunciar o evangelho parte da necessidade de falar daquele que é a única possibilidade para os homens. Não há possibilidade de redenção para os homens nos eventos da igreja. Não há possibilidade de redenção para os homens em campanha na igreja. Não há possibilidade de redenção para os homens em tudo aquilo que fizemos aqui, se não houver proclamação do Evangelho de Cristo. Deus, através do apóstolo Paulo, nos mostra aqui que Ele concede do seu Espírito por meio da palavra. Entenda uma coisa, eles creram depois que ouviram. Ninguém recebe do Espírito Santo por uma mera imposição de mãos. Ninguém recebe do Espírito Santo por uma mera oração. Ser batizado com o Espírito Santo, como Paulo nos mostra aqui, é ser selado pelo Espírito Santo. É ter o Espírito habitando em mim. E é impossível se não houver pregação do Evangelho. Esquece. O dia que o Evangelho deixar de ser o tema central daquilo que nós fazemos neste lugar, há muito deixamos de resgatar pessoas do inferno. Não há possibilidades. Jesus se apresenta como a única possibilidade, e o Evangelho é a mensagem sobre Cristo. Por isso que Paulo chama o Evangelho de a palavra da verdade. O Evangelho não é algo que nós pregamos para que você entre na igreja. O Evangelho é algo que nós pregamos para que você creia e seja resgatado do império das trevas. É algo que deve fazer parte de todo o nosso dia a dia, como igreja. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixar de pregar o Evangelho é perder a oportunidade de salvar vidas. A obra do Espírito Santo está intimamente ligada à proclamação do Evangelho. Por isso, Paulo diz: a fé vem. Romanos capítulo 10, verso 17: pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa é a íntima relação do Espírito com a palavra e a soberania do Espírito na salvação da igreja. Efésios 2:8 aqui, Paulo diz que a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo diz aqui que quando os efésios ouviram a palavra de Cristo, ouviram o Evangelho e creram, foram selados pelo Espírito Santo. Veja a íntima relação que existe. Deus não concede do seu Espírito a ninguém a não ser por meio da sua palavra. E é o próprio Espírito Santo de Deus que leva o homem à compreensão do Evangelho. A redenção da igreja passa pela compreensão do Evangelho. E essa compreensão não é algo que você conquista com a sua habilidade intelectual. É algo que vem do Espírito. Irmãos, não há concessão do Espírito Santo, não há entrega do Espírito Santo sem pregação da palavra de Cristo. Eles ouviram, ou eles creram quando ouviram. Deixa eu já abrir aqui um parênteses. Pregue o Evangelho para você mesmo.
Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para você mesmo? Qual foi a última vez que você pregou para o seu coração que Deus é bom, que Deus é amor, mas que Deus também é santo, é justo, e Deus cobra a sua justiça e santidade de todos aqueles que Ele cria, que Deus é santo e determina que o homem viva pela lei dele, e nós não conseguimos, que Deus é santo, justo, a ponto de, no próprio Filho, cobrar o preço das dívidas que nós conquistamos, ou que nós construímos, dizendo: esse Deus que é bom, também tem ira. Ele derrama a sua ira sobre o próprio Filho, com um objetivo: para que ela não fosse derramada sobre você. Portanto, todo aquele que está apegado a Cristo Jesus não é mais alvo da ira de Deus, agora é alvo do amor incondicional do Pai. E a pergunta é: qual foi a última vez que o teu coração meditou nessa verdade? Há uma íntima relação entre a obra do Espírito e essa verdade do Evangelho. Isso nos coloca em condição de pregar para nós mesmos. Primeiro, então, a obra do Espírito ela é cristocêntrica, vai apontar para Jesus, está relacionada ao Evangelho. Ninguém vai receber do Espírito se não houver pregação da palavra. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Creram porque ouviram, e creram porque é o Espírito de Deus que concede essa fé. Portanto, não espere ser cheio do Espírito Santo apenas com uma imposição de mão e oração. Não há base bíblica para defendermos essa prática. Em contrapartida, não espere receber do Espírito ou ser cheio do Espírito se não houver continuamente palavra sendo ministrada ao seu coração. O Evangelho de Cristo Jesus. Meu terceiro ponto aqui é que a obra do Espírito nos concede segurança da salvação. Verso 13 ainda ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse selo, essa palavra que Paulo usa para se referir ao que o Espírito Santo representa na vida da igreja, representa na vida daqueles que foram eleitos, predestinados, redimidos. Esse selo tem implicação de pelo menos 4 significados. Primeiro, representa uma transação comercial completamente consumada. Quando alguém fazia uma compra, nos tempos de Paulo, e pagava por aquela compra, um selo era aplicado, representando: a compra está consumada. Nós vimos algumas semanas atrás que o nosso Senhor na cruz gritou, clamou: está consumado. Essa consumação estabelecida por Jesus Cristo é o Espírito Santo que aplica ao seu coração. Quando Paulo diz que ele é o selo, essa consumação, a compra de cada uma das nossas vidas, pelo sangue precioso de Cristo Jesus, é selada com o Espírito Santo. Todo aquele que tem do Espírito Santo tem essa garantia: você foi alvo do sacrifício de Cristo Jesus, está consumada a aquisição. Uma segunda implicação desse selo, um segundo significado, indicava o direito de posse. Era um símbolo pessoal. Quando um senhor tinha alguma propriedade, quando alguém tinha animais, por exemplo, lembra você da figura do gado. O indivíduo, o dono do gado, ele marca o gado de alguma forma, não marca? Ele sela. O fato daquele gado estar selado indica, pertence a um dono. O selo do Espírito Santo indica que cada um desses, predeterminados por Deus na eternidade, pertencem a Cristo Jesus. O selo do Espírito.
todo aquele que tem o Espírito Santo é propriedade de Deus, é propriedade de Cristo. Terceiro significado para esse selo é segurança e proteção. Primeiro, então, Cristo pagou, foi selado, consumação completa. Não há mais nenhuma obra que você desenvolva que vai complementar a ação de Deus na salvação. Cristo salvou a sua igreja, redimiu a sua igreja, e o selo do Espírito Santo é a garantia disso. Segundo, pertencemos a Ele. Terceiro, o selo do Espírito indica segurança e proteção. No tempo do apóstolo, quando os romanos matavam os seus prisioneiros e colocavam nos túmulos, um selo romano era colocado no túmulo, indicando que aquele túmulo não poderia ser violado. Certamente, quando Jesus foi enterrado, foi sepultado, um selo romano, talvez com alguma inscrição sobre Pilatos, foi colocado no túmulo de Jesus, indicando: está protegido e ninguém deve mexer. O Espírito, como selo da igreja, indica a proteção de Deus a quem pertencemos, e não há quem pode mexer. Vamos relembrar: se é o Espírito Santo que nos leva ao novo nascimento, se o Espírito Santo indica a proteção do crente, é por isso, irmãos, que quando nós vamos para a primeira carta de João, nós vamos ver ele dizendo: aquele que é nascido de Deus, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que foi selado pelo Espírito, o inimigo não toca. Indivíduo que precisa de culto de libertação para ser liberto, é porque não recebeu do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é selo, garantia de proteção do Senhor. Por isso, Paulo diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E só está em Cristo Jesus aquele em quem o Espírito Santo selou e nele habita. Quarto significado do selo do Espírito é autenticidade. Quer saber o que é um crente verdadeiro? Ele é cheio do Espírito Santo. Quer saber o que é um crente falso? Ele é vazio do Espírito Santo. Pronto. O selo indicava a autenticidade de um bem. Significa que isso é real, que é verdadeiro, não é falso. O selo do Espírito indica que você é crente de verdade. Quer saber um crente cheio do Espírito? Quer saber um crente verdadeiro? Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é selado pelo Espírito e ele é cheio do Espírito. Portanto, é obra do Espírito Santo nos dar a segurança do nosso pertencimento a Deus e nos levar ao discernimento de que nós somos daquele que nos resgatou com o preço do seu sangue. Isso é segurança. Por fim, meus irmãos, caminhando para a conclusão, é obra do Espírito Santo essa segurança da salvação, que em sinônimo é a garantia da eternidade. Olha o verso 14. Verso 14 do capítulo 1. O qual é o penhor. Em alguma tradução pode aparecer o qual é a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A obra do Espírito Santo nos garante para a eternidade. A palavra usada por Paulo e traduzida por penhor aqui, significa o direito à posse mediante o pagamento da primeira parcela. Paulo nos diz que o Espírito é a garantia de que nós temos uma herança e de que nós a receberemos. No verso, deixa eu encontrar aqui. No verso 11, Paulo havia dito: nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herdeiros,
E nós vimos ali que a melhor tradução é: nós nos tornamos herdeiros. A herança prometida e concedida por meio do sacrifício de Jesus é a eternidade, provando da presença do Deus Pai, provando do ser mais sublime da existência. O que Paulo nos diz acerca do ministério do Espírito Santo é dar para a igreja a certeza, a garantia de que cada um daqueles que foram alvos do amor incondicional de Deus antes da fundação do mundo, redimidos por Cristo Jesus na história, ele é assegurado e garantido pelo Espírito Santo todos os dias da sua vida. O Deus que começou a boa obra em nós, Filipenses capítulo 1, verso 6, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o significado dessa expressão. Dizer que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Ele foi dado como uma primeira parcela paga, dizendo: eu garanto que cada um de vocês chegará e tomará posse daquela herança que foi conquistada pelos méritos de Cristo Jesus. O penhor, a garantia, vem do Espírito Santo. É certo, é dado por Ele. Não há espaço para dúvidas nas palavras de Paulo. É por isso, irmãos, que nós vemos um Paulo aqui exultante, louvando a Deus. Por isso que ele inicia o verso 3 dizendo: bendito seja Deus, que não apenas nos salva, mas que quer que nós tenhamos essa segurança da salvação, que quer que nós nos apeguemos pela fé em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, entendendo que isso é obra do Espírito Santo, e que por meio do seu Espírito dado a nós, nos garante, chegaremos diante dele, aceitos pelos méritos de Cristo. Paulo nos mostra que Deus quer que saibamos disso, que a alegria da igreja não seja pautada pelas adversidades do dia, mas pela certeza de que eles buscam a um Deus que é fiel para completar a obra que começa. Não há espaço para dúvida, porque Paulo diz: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate. A mesma palavra usada por redenção que Jesus realizou. Jesus realiza uma redenção na cruz, e haverá um resgate definitivo promovido pelo Senhor em todos esses que são garantidos pelo Espírito Santo, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu finalizo com vocês, irmãos, dizendo que mais uma vez, a ação soberana de Deus, salvando a igreja, a graça de Cristo, redimindo a igreja, a obra do Espírito Santo, assegurando de que em nossos corações, de que cada um daqueles que pertencem a Deus, chegarão diante dele, porque ele completará a obra que iniciou. Todo esse agir do Deus Pai, Filho e Espírito Santo evidenciam um Deus que é comprometido com a sua própria glória. Por isso ele diz no final do verso 14: em louvor da sua glória. Fomos alvos do amor de Deus, incondicional, antes de merecermos. Fomos alvos do sacrifício de Cristo Jesus, cada um dos méritos conquistados por Ele. Por isso é gracioso, sem que merecêssemos. E entenda uma coisa: você só me suportou essa noite, você só me aguentou essa noite, porque o Espírito do Filho que habita em você clama: Abba, Pai. Irmãos, entenda uma coisa: deixa eu mudar a colocação. Entenda uma coisa: se não fosse pelo agir do Espírito, você jamais se interessaria por tudo aquilo que foi dito aqui. Se não fosse pelo agir do Espírito, você jamais se encantaria com Jesus Cristo. Se não fosse dado a você
pelo Espírito, você jamais poderia se alegrar com a certeza de que esse Deus tem poder para te salvar. Isso vem dele. Eu quero finalizar com algumas implicações práticas aqui. Se a obra do Espírito Santo é cristocêntrica, irmãos, não cabe qualquer outro lugar para Cristo na nossa vida a não ser o centro. Nós vemos o Pai promovendo a glória do Filho. Nós vemos o Espírito promovendo a glória do Filho. Quem nós pensamos que somos para não viver para Ele? Quem você pensa que é para ter outra coisa no lugar de Cristo Jesus? A obra do Espírito é cristocêntrica para que a sua vida seja cristocêntrica. Para que desejar a Cristo faça sentido para nós. Sabe, para que ouvir a Cristo, as palavras de Cristo. É por isso que essa íntima relação é para que ouvir as palavras de Cristo e andar por ela faça sentido. Irmãos, é impossível um crente cheio do Espírito Santo rejeitar as palavras de Cristo. É impossível um crente cheio do Espírito Santo andar pela própria vontade. É impossível um crente cheio do Espírito Santo buscar a voz de Cristo em qualquer outro lugar, senão na Escritura. Se assim o faz, é porque não entendeu onde estão as palavras de Cristo. Ele vos fará lembrar do que eu vos disse, e o que eu vos disse estão nas Sagradas Escrituras. Eu disse que o selo do Espírito indica nossa autenticidade como cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro não precisa de qualquer outra voz a não ser essa aqui para seguir a Deus. Se a obra de Cristo do Espírito é cristocêntrica, onde Cristo está na sua vida? Segunda implicação prática aqui é que a obra do Espírito está intimamente ligada ao Evangelho. Portanto, é necessário, irmãos, que todos os dias nós alimentemos a nossa alma com o Evangelho. Sabe, todo dia pregue para você mesmo: se Deus fosse me dar o que eu merecesse, o que eu mereço, cada vez que eu quebro a sua lei, eu estaria perdido. Mas louvado seja Deus, Ele não se relaciona com você com base naquilo que você merece. Ele se relaciona contigo com base nos méritos de Cristo na cruz. Por isso você é alvo desse amor, porque Cristo foi pleno, perfeito em obediência. Pregue essa verdade para o teu coração. Portanto, no dia mau você continuou de pé, porque você não vai atrelar o amor de Deus com base nas coisas boas. Você vai atrelar o amor de Deus com base no sacrifício de Cristo Jesus. Você vai atrelar o amor de Deus com base na segurança que o Espírito te dá, em te fazer chegar até lá. Pregue essa verdade para o teu coração, para que no dia mau você continue de pé, entendendo que verdadeiro milagre prova aquele que nasceu de novo. Você não precisa de outro para crer em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo está relacionado ao Evangelho, seja um pregador da Boa Nova. Eu disse, é impossível salvação sem Evangelho. Esquece. Você não verá aquele ente querido resgatado se ele não ouvir o Evangelho. Por isso Paulo diz: como crerão em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Porque a fé vem por ouvir. Não espere aquele ente querido resgatado do império das trevas sem que o Evangelho seja cravado no coração dele. Portanto, pregue o Evangelho. Ninguém será salvo porque você chorou por ele. Eles serão salvos se ouvirem o Evangelho e crerem nele.
Outra implicação prática: a ação do Espírito nos dá segurança da salvação. Paulo usa figuras que nos levam à inexistência de qualquer dúvida. Ele está convocando os efésios para que eles celebrem junto com ele a alegria da salvação. A alegria que o salmista cantou: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Eu penso que crente que tem dificuldade para glorificar a Deus é porque não entendeu o que significa a salvação soberana. É porque não entendeu o que significa a graça evangélica. Crente que precisa da cura, crente que precisa do casamento perfeito, da promoção no trabalho, de coisa boa, de ausência de adversidade, crente que precisa de prosperidade para glorificar a Deus, não entendeu o que é evangelho. Certeza da salvação. Eu oro para que você se alegre na confiança. Paulo coloca uma característica daqueles que se alegram na sua salvação: creem em Jesus Cristo, confiam em Jesus Cristo. Eu disse que o selo do Espírito indica a autenticidade da fé, se o crente é de verdade ou não. Então deixa eu te dar um conselho. Talvez a gente tenha aquele pensamento assim: como é que eu faço para saber que fui salvo? Alguém aqui tem dúvidas? Pergunta complicada, né? Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a gente faz esses questionamentos, né? Bom, se Paulo está mostrando que o Espírito Santo garante o coração daquele que foi salvo, como é que eu faço para saber que o Espírito Santo me habita? Deixa eu te apontar para uma característica do selo. O selo do Espírito indica autenticidade. Se esforce para ser um crente verdadeiro. Se esforce para conhecer a palavra de Cristo e viver de acordo com ela. Se você se arrepende dos seus pecados, busca mudar de vida e viver pela palavra de Cristo, há uma séria evidência de que você pode ser com aqueles, estar com aqueles que louvam a Deus pela certeza do seu resgate. Se empenhe para ser um crente autêntico, e há uma séria evidência de que você foi selado com o Espírito. E por fim, ele nos garante para a eternidade. O Espírito é um penhor, a garantia de que chegaremos lá. Deixa eu fazer um breve pedido para os irmãos nessa noite. Sabe por que a gente ama demais? Ou sabe por que a gente tem desejado de menos a eternidade? Porque nós olhamos demais aqui para baixo. Nós olhamos demais. Nós amamos tanto esse mundo. Nós amamos tanto esse mundo que passamos a ter dificuldade de falar da cidade celestial. Falar da eternidade virou ficção científica na igreja. Eu vejo crentes falando sobre o céu como se fosse um conto de fadas, uma história inventada. E sabe por que nós passamos a sonhar tão pouco com a eternidade? Porque nós amamos demais o mundo em que estamos. A obra do Espírito Santo é um convite a nós olharmos para a garantia da nossa herança. A minha oração é para que você se apegue a isso em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, baixe tua cabeça.